Graça e paz. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto, nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Irmãos, que testemunho maravilhoso do apóstolo João. Esta carta do apóstolo, ela foi escrita para reafirmar, reavivar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos. Era o início do cristianismo e já havia falsos ensinos. Esse texto, essa perícope, fala que aquele que crê no Filho é salvo. Aquele que crê em Jesus é salvo. Hoje, e já naquele tempo, nós vemos que há muitas religiões, há muita ciência, há muita gnose, muito conhecimento. Mas
o apóstolo aqui inspirado, ele está dizendo que a salvação é somente através do Filho. Mas, salvação do quê? O Filho está nos salvando do quê? Você já se perguntou do que o Filho está te salvando? Irmãos, nós cristãos acreditamos que quando Deus criou o homem, masculino e feminino, ele interagia com esse homem. Havia um relacionamento muito próximo, pois não havia pecado. Nós acreditamos que quando o pecado entrou no mundo, esta união foi desfeita. E aí então Deus começou já com o seu plano para religar o homem a ele, Deus. Houveram e há muitas tentativas de fazer esta religação. Religião quer dizer religare. Mas o texto está falando que o único que pode nos religar a Deus é Jesus Cristo. O restante, amados, conhecimento, doutrinas, o restante é tudo esforço humano. É tudo esforço humano. A nossa verdadeira religião não é um dogma, não é uma doutrina. O nosso religare é uma pessoa, Jesus Cristo. Fora isso, são discussões, são disputas, manifestação de ego. Irmão, o texto está lhe dizendo hoje, como o apóstolo Paulo falou naquele mesmo tempo, já no início do cristianismo. Se você acredita que Jesus Cristo é Deus que veio em carne, que ele morreu em seu favor, pela fé, você está salvo. Você está salvo. Salvo do quê? Salvo de ir para a eternidade no inferno. Salvo de ir para a eternidade no inferno. É claro que esse texto, essa mensagem, isso que eu estou falando é para cristão. É para quem acredita, que pensa dessa forma. Qualquer outra pessoa que pensa diferente vai achar isso loucura. Esse texto, esta palavra, a Bíblia é para cristão, ou seja, para seguidor de Cristo. Se a pessoa não é cristã, se a pessoa não crê na Bíblia como palavra de Deus, se a pessoa tem dúvidas, nem adianta falar esse texto, que não vai concordar. Então esse texto é para cristão. Amado, se você é cristão, se você pela fé crê que Jesus Cristo morreu em seu favor, tranquilize-se. Você, segundo o texto bíblico, você é salvo de ir para o inferno. É interessante nós observarmos que já no início do cristianismo havia dificuldades de entendimentos. Já no início do cristianismo entravam ideias tentando deturpar a palavra do Senhor. Irmãos, o apóstolo está dizendo em 1 João 5,13: estas coisas vos escrevi a fim de vocês saberem que vocês têm a vida eterna junto a Cristo. A vós que acredita, que credes em o nome do Filho de Deus. Tranquilize-se. É claro que aquele que é cristão, aquele que crê de fato, de verdade, em sinceridade em Cristo, como o texto anterior fala, do versículo 1 até o versículo 13, obedece a Cristo. Aquele que é cristão segue os passos de Cristo. Aquele que é cristão
acredita no que Cristo falou e segue as suas orientações. Eu não sei se você crê desta forma, se você pensa desse jeito. Eu creio que a única religião, o único religare, conforme a Bíblia, é Jesus Cristo. O que nós denominamos de religião é construção humana. Construção humana. Mas o único que nos liga, segundo a Bíblia, que nós cremos ser a palavra de Deus, o único que nos religa a Deus é Jesus Cristo. Se você pensa diferente, eu gostaria que você, pelo menos, desse uma oportunidade e separasse um tempo para ler esse texto e pensar sobre essa perspectiva. Eu não sei se você sofre no corpo, sofre na alma, nos relacionamentos. Mas este Cristo, Messias, esse Jesus que nos religa a Deus, ele é capaz de restaurar a tua saúde física, trazer paz para a tua alma e harmonia nos teus relacionamentos. Eu oro para que Cristo esteja restabelecendo a tua saúde física, fortalecendo a tua saúde na alma e trazendo paz nos teus relacionamentos. E que o Santo Espírito nos convença de que só há um religare, Jesus Cristo. E que as demais religiões são construções humanas, todos com acertos e todas com erro. Nós, obviamente, procuramos aquela que erra menos, mas que sabemos também que não é perfeita. E que a cada dia nós temos que buscar estar nos enquadrando aos ensinamentos de Cristo. Esta é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém e amém.